Bem, vamos para a última pergunta então, que falaram que também a maior dificuldade em redação é escrever sem saber nada sobre o tema. Tá, essa é uma dúvida muito comum. Em primeiro lugar, na minha opinião e na minha experiência, não existe uma situação em que você não sabe nada sobre o tema, nada mesmo. Isso não aconteceria na prova do Enem. A prova do Enem não é uma prova de conteúdo arbitrário, é uma prova que seguiu um cronograma de formação que foi aprovado pelo MEC, enfim. Então existe um certo grupo de conhecimento em que isso está inserido, não é uma coisa completamente arbitrária. Ao mesmo tempo, a prova quer trazer elementos de atualidades, elementos de repertório, de conhecimento de mundo que você precisa ter trazido de outros lugares, não necessariamente da escola. Como escrever, então, quando você se depara com um tema não necessariamente que você não conhece, mas sobre o qual você talvez não tenha refletido antes? Essa é a pegada, essa é a grande diferença. Você certamente conhece algo sobre o tema, mas talvez nunca refletiu sobre ele antes e talvez não tenha elementos para ele. A coisa é muito simples. Existe um ditado muito antigo que diz: ninguém dá o que não tem. Nesse nosso contexto específico, você não pode discutir um tema se você não tem repertório sobre ele ou sobre coisas que estão no entorno do tema. Por isso, a questão de construção de repertório é fundamental, é central. Muita gente se preocupa com aspectos só estruturais de redação, muita gente se preocupa só com uma proposta de intervenção bem feita e decora agentes, decora, enfim, ações e detalhes. Muita gente se preocupa só com colocação de vírgula e acentuação gráfica, como se isso fosse o núcleo da redação. Não é. Mas as pessoas se esquecem que, no fim das contas, o objetivo de um texto dissertativo argumentativo é trazer uma discussão, é trazer um posicionamento e defender o seu posicionamento. Se você entende isso, você entende também que sem repertório você não é capaz de oferecer uma discussão, você não é capaz de formar uma opinião sobre um determinado tema e defender aquela opinião para o seu leitor, para o seu interlocutor, que embora seja banca, você vai imaginar que é um leitor ideal. Você vai imaginar que está escrevendo, por exemplo, um editorial para um jornal de grande circulação. Então, não é quem está lendo especificamente o corretor da banca. Você está pensando num leitor geral que não sabe nada sobre o tema, que talvez não tenha uma posição formada sobre o tema e quer ser convencido do seu posicionamento sobre o tema. Então, de volta àquele ditado: ninguém dá o que não tem. Consequência disso, você precisa construir alguma coisa, você precisa construir esse tesouro, esse arcabouço, enfim, esse conhecimento próprio de mundo, que vem não só do que você aprende na escola, mas também das suas próprias leituras, dos próprios interesses, das suas reflexões, dos filmes que você assiste, dos livros que você lê, das revistas a que você tem contato, das conversas que você tem com seus amigos, com seus familiares, com as discussões, com os argumentos, enfim, com a arte que você viu no museu, enfim, com tudo que você, com tudo aquilo a que você está exposto no dia a dia como cidadão que está inserido numa sociedade e que entende as grandes questões, os grandes temas, as grandes perguntas daquela sociedade. Se você não dá o que você não tem, você precisa construir isso de antemão. A hora da prova não é a hora para construir repertório, evidentemente. Logo, esse trabalho começa antes. E é por isso que eu repito, o nosso trabalho em 2020 tem sido em oferecer elementos para que vocês construam mais repertório. É por isso que a gente continuou o projeto de caderno temático, é por isso que a gente continuou o projeto Anais toda segunda-feira, é por isso que tem tema de redação para você treinar toda semana, inédito, já são mais de 400 na plataforma. É por isso que a gente tem muitas novidades que ainda não foram divulgadas sobre isso. Construção de repertório é uma coisa que você faz o tempo todo dia, toda semana, até a prova. Quando você chega na prova, você encerra esse trabalho e você usa tudo que você construiu para conectar naquele tema em particular, no tema que caiu na prova. Então você precisa construir isso antes. Não importa se você é capaz de usar, por exemplo, os textos motivadores para lidar com um tema sobre o qual você não tinha refletido antes, ou sobre o qual você não conhece muita coisa.
você tem que ter elementos exteriores. Uma das competências lida justamente com isso, com a sua habilidade de trazer conhecimento de mundo e relacionar isso com a discussão que está sendo feita. Então, esse é um trabalho que se faz antes, e é por isso que a gente tem focado tanto nisso. Esse aulão que vocês estão vendo agora é justamente um desses esforços de oferecer meios para que vocês construam um repertório sobre um tema que talvez vocês nunca refletissem. Burnout, esgotamento, talvez seja um tema a que vocês nunca tivessem tido contato se não fosse o aulão de hoje ou se não fosse o caderno temático que vocês vão ver depois. Então, o grande esforço é isso, um trabalho anterior à prova que precisa ser feito, é um trabalho que você precisa fazer de forma deliberada, ou seja, de propósito, você tem que sentar e falar, vou construir repertório, eu vou me esforçar, eu vou incorporar certos hábitos no meu cotidiano que vão me ajudar a atingir esse conhecimento de mundo que é geral, de várias áreas, para que eu possa discutir praticamente qualquer tema, mesmo que eu não saiba elementos exatamente daquele tema, eu posso relacionar outros conhecimentos que eu tenho com ele, trazer dados que eu já conheço, trazer modos de pensar com os quais eu já tive contato e realmente enriquecer o texto com esses elementos que eu trouxe de fora do meu próprio conhecimento de mundo. Então, essa é a resposta à sua pergunta: o que fazer com um tema que eu não conheço? Como discutir um tema que eu não conheço? A resposta é, tendo feito o trabalho anterior, tendo feito a lição de casa de maneira geral, usar esse ano, esse tempo todo que você tem à disposição para construir seu conhecimento de mundo. A coisa começa agora, você precisa agir. Não espere a semana do Enem para descobrir, que você precisa construir repertório. A coisa começa agora, é toda semana. Por isso que a gente está fazendo isso toda semana. É um esforço especial para vocês construírem repertório de forma sustentada no tempo, toda semana, com regularidade, certo?